Paz do Senhor, queridos irmãos, hoje nós estamos alegres, felizes, porque estamos realizando hoje esse trabalho, esse vídeo, onde nós temos já alcançado 300 inscritos, né, no nosso canal, e eu agradeço a você que tem cooperado conosco, que tem nos ajudado, né, participado e assim nos ajudado a fazer com que esse canal possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que assim sejam elas abençoadas também através da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, hoje eu quero vos trazer uma palavra aonde os dias, o tempo que estamos vivendo, né? E esse tempo é um tempo difícil, mas é um tempo que requer de nós que já conhecemos a palavra de Deus, né? Uma dedicação maior à palavra de Deus, uma dedicação maior à oração, a uma vida de santificação. Então hoje nós vamos pregar uma palavra e falar desse tempo. Que tempo é esse, né? Que tempo é esse que estamos vivendo? Tempo esse que não esperávamos, né? Não imaginávamos que iríamos passar por uma situação tão caótica, né? Tão grave, tão difícil, né? E estamos passando por esse momento difícil, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Meu querido, que tempo é esse? É tempo de oração, é tempo da igreja orar, é tempo de buscarmos a Deus, como diz lá em Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 17 e 18, que diz: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de dar graças a Deus. Dar graças a Deus por quê? Porque Ele tem guardado a sua vida, porque Ele tem protegido a sua casa, porque Ele não tem te abandonado. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Se isso está acontecendo nos dias atuais, é porque Deus tem permitido, porque a palavra do Senhor diz que não cai um cabelo da nossa cabeça e nem uma folha de uma árvore, se não for permitido por Deus. Deus tem, meu querido, minha querida, com certeza um propósito em tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse, meus irmãos, que estamos vivendo? É tempo de santificação familiar. Nós agora estamos todos em casa, grande maioria em casa, junto com suas famílias, né? Fazendo cultos domésticos, né? Cada um na sua casa, adorando, orando, glorificando ao Senhor. Então, é tempo, louvado seja Deus, né? Tempo de nós santificarmos a nossa família, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos, queridos, ter cuidado com a nossa vida, com a nossa obediência, com a nossa santificação perante o Senhor. Glórias a Deus. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, santificando a nossa vida,
obedecendo a palavra de Deus, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse, meus irmãos? Que tempo é esse que estamos vivendo? Que tempo é esse, louvado seja o nome do Senhor, que estamos passando? Louvado seja Deus. É tempo de cuidar dos idosos. As televisões, né? Os canais, as redes sociais, a internet, todo mundo mandando ter cuidado com os anciãos, né? Com os nossos velhos, com os nossos idosos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de 1 Timóteo, a palavra do Senhor manda que tenhamos cuidado, né? Louvado seja Deus. Diz assim, a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas ademoestando como a pai, aos moços como a irmão, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se algumas viúvas tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas as que vivem em deleites, vivendo esta morta, manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter cuidado, meus amados irmãos, com os nossos velhos, com aqueles que estão na casa de Deus. Nós precisamos ter cuidado com os jovens, precisamos ter cuidado, louvado seja o nome do Senhor, com as viúvas, precisamos ter cuidado, né, com as senhoras, né, as senhoras mais idôneas, né? Precisamos ter cuidado no trato com essas pessoas, precisamos amar essas pessoas, principalmente os idosos. Nós precisamos amar, respeitar, considerar, né? Ter cuidado como tratamos, como falamos com eles, louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é tempo de cuidar, louvado seja o nome do Senhor, dos seus, principalmente dos velhos, dos idosos, louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse, meus irmãos? É tempo, aleluia, de amar uns aos outros, louvado seja o nome do Senhor. É o tempo do amor uns pelos outros, é tempo de amarmos uns aos outros, de termos cuidados uns dos outros, porque a palavra do Senhor nos diz lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, ter cuidado uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem ama o seu irmão deseja o bem para o seu irmão, porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos querer nada para alguém se não queremos para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. É tempo, meus irmãos, de amarmos uns aos outros. É tempo de avaliarmos a caminhada com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 19 diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus,
e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu querido, como você está vivendo, aleluia, a sua caminhada cristã, a sua fé, como é que você está prosseguindo, como você está vivendo, como você está fazendo, realizando a obra de Deus, como é que está a sua vida particular com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que é tempo de avaliarmos, de examinarmos a nós mesmos, vermos como estamos praticando a palavra, como estamos vivendo a palavra, ou se temos abandonado a palavra e vivido segundo os nossos próprios conceitos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz claramente que se alguém quer seguir a Cristo, deve obedecer à palavra dele, deve estar disposto a negar-se a si mesmo, deve estar disposto a crucificar os seus desejos, as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Se você está, meu querido, servindo a Deus e fazendo a sua própria vontade, eu quero dizer para você que você ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que lá no capítulo de número 7, versículo 21 do livro de Mateus, a palavra do Senhor está nos dizendo o seguinte: louvado seja o nome do Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça, meu querido, a vontade do Pai que está nos céus. Não queira fazer a sua própria vontade, porque senão você vai ficar. Os dias que nós estamos vivendo são prenúncios da vinda de Jesus, da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, e nós devemos estar preparados. Considere isso, comece, aleluia, a consertar aquilo que está errado, comece a mudar, a ter uma vida mais, aleluia, de obediência, de mais santificação a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse, meus irmãos? Louvado seja Deus, é tempo de conversar com nossos filhos, é tempo de falar, aleluia, para eles sobre os mandamentos divinos, aleluia, sobre a palavra de Deus, sobre a responsabilidade de fazermos a vontade de Deus, de vivermos aquilo que a palavra nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, meus amados irmãos, de falarmos do amor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem ama a Deus obedece a sua palavra. Quem ama a Deus não adora, aleluia, a outros deuses, como diz lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que diz: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem a elas servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Veja só, meus irmãos, que Deus trata, aleluia, com aqueles que adoram a imagens de escultura, que como pessoas que odeiam a Ele, como pessoas que são inimigas dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, a partir ali do versículo 22, a palavra do Senhor nos diz que Deus
ele diz que os idólatras não têm parte no reino dos céus. É preciso que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse, meus irmãos? É tempo de ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, a obedecerem a sua palavra, a colocarem em prática a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de orar pelo mundo. Esse é o tempo de nós orarmos pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em campanha de oração. Essa campanha de oração, nós não só oramos por nós, mas nós oramos pelo mundo, nós suplicamos pelo mundo, para que as pessoas se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, como diz lá no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e chegue assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que tempo é esse, meus irmãos? É tempo de arrependimento, é tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de buscarmos a Deus em tempo oportuno. Que tempo é esse, meus irmãos, que estamos vivendo? É tempo de estudar e de entender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, como diz lá em Esdras, capítulo 7 e o versículo de número 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós precisamos, meus irmãos, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus para que assim possamos vivê-la, para que assim possamos obedecê-la. Peça a Deus para quebrantar o seu coração. Peça a Deus, aleluia, para quebrantar a sua alma, para que você possa obedecer, para que você possa viver, para que você possa fazer a vontade de Deus. Que tempo é esse, meus irmãos, que estamos vivendo? É tempo de abandonar a religiosidade, é tempo de se entregar a Cristo de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de buscar verdadeiramente a Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crer verdadeiramente, você precisa saber que a palavra crer é obedecer à palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a salvação é para quem obedece à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse, meus irmãos, que estamos vivendo? É tempo de avaliar o nosso serviço, como estamos, aleluia, verdadeiramente servindo a Deus, aleluia, como é que você está servindo ao Senhor, como é que tem sido a sua caminhada cristã, você tem sido verdadeiramente uma pessoa, aleluia, que tem feito a vontade de Deus, que tem praticado a palavra de Deus, que tem sido fiel ao Senhor, que tem sido fiel na sua obra, fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você tem sido fiel, aleluia, nos trabalhos, aleluia, na caminhada para a casa de Deus, quando antes podíamos ir e voltar, e muitas pessoas dessas que dizem servir a Deus ficam em casa, ficam no seu comodismo e se esqueceram de fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, aleluia, lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10, que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em
conhecem todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa, meu querido, estar debaixo da graça de Deus, debaixo, aleluia, da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tempo é esse, meus irmãos? É tempo de renovar o dom que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz: por cujo motivo me te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, nem que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, meus irmãos, aleluia, aleluia, de adorar a Deus. É tempo, louvado seja o nome do Senhor, de orar pelas autoridades, para que usem os recursos, aleluia, para a saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, meu filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É tempo, meus irmãos, de orar pelos médicos, é tempo de orar pelos enfermeiros, é tempo de orar pelos pacientes, é tempo de orar por as pessoas que trabalham na limpeza de hospitais, que estão de casa em casa, né, os agentes de saúde, as pessoas que estão de casa em casa, sendo muitas vezes colocando sua vida em risco para cumprir o seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo, meus irmãos, aleluia, de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 15, versículo 14 do livro de João, a palavra do Senhor nos diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Louvado seja o nome do Senhor. Que tempo é esse? É tempo, meus irmãos, de pôr em ordem a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 38, a palavra do Senhor nos diz que Deus manda Isaías levar uma palavra a Ezequias, e diz a Ezequias: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Louvado seja o nome do Senhor, porque morrerás e não viverás. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, coloque a sua casa em ordem. Peça misericórdia a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua cidade, pelo seu país. Louvado seja o nome do Senhor, pelo mundo. Louvado seja Deus. Que tempo é esse, meus irmãos? Aleluia. É tempo de confiar no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Como diz a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Louvado seja Deus. E o versículo primeiro, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: glórias a Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem, meu querido, aleluia, colocado, louvado seja Deus, as suas orações, a sua vida, você tem colocado, louvado seja o nome do Senhor, no altar de Deus. Você tem realmente, louvado seja o nome do Senhor, buscado
buscado, aleluia, se esconder no Senhor, aleluia, porque é tempo de nos escondermos, aleluia, na presença de Deus, em oração, em rogos. É tempo de, louvado seja o nome do Senhor, de estarmos, glórias a Deus, na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor, aleluia. É tempo, meus irmãos, aleluia, de nós nos escondermos, de nós, aleluia, estarmos na presença do Senhor. O Salmo 91, ele nos diz, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meu querido, é Deus quem pode te livrar, é Deus quem pode te proteger, aleluia, é Ele quem pode te cobrir, aleluia, com o seu poder e não permitir que essa peste, essa praga chegue na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nem a mortandade chegue, nem assole, aleluia, o nosso país. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, igreja, vamos orar, meus amados irmãos, e suplicar, aleluia, a misericórdia de Deus pela nossa nação, pelos nossos familiares, pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque é tempo, aleluia, de buscarmos a Deus, é tempo, meus irmãos, de confiarmos no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Peço a você que oreis por nós, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja aqui em Cabeça do Boi. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos ligados, estamos, aleluia, ligados pelo Espírito de Deus. Aleluia, toda a igreja do Senhor em Cabeça do Boi, nós estamos intercedendo pela nossa comunidade, estamos intercedendo pela a nossa jurisdição espiritual, pelo nosso país, estamos orando por cada um de vocês, aonde quer que você estiver, nós estamos orando pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelos missionários, pelos pastores, pelos médicos, enfermeiros, por todos aqueles que estão na frente de batalha, pelos policiais, né, por todos aqueles que estão, meus irmãos, necessitando enfrentar esse mal e que não podem se refugiar em suas casas como muitos de nós podemos. Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue conosco. Dê o seu like aí, se inscreva em nosso canal e nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.